Nesta noite, 28 de dezembro de 2015, aqui no Brasil, Minas Gerais, Deus falou comigo. Era aproximadamente 4 da manhã, ainda dormindo, e o Senhor me tomou em sonho e me mostrou um grande edifício por dentro. Eu estava lá dentro desse edifício. Estava eu, meu irmão e algumas pessoas conosco. Estávamos ali fazendo um trabalho de libertação na vida de algumas pessoas que se encontravam oprimidas pelo inimigo, por espíritos malignos, por demônios. E nós ali com aquela equipe toda orávamos, repreendíamos demônios, espíritos malignos das pessoas, e esses espíritos saíam. As pessoas eram libertas. Mas esse local onde nós estávamos, esse edifício, eu vendo ele por dentro, nós estávamos ali num setor, parecia como se fosse um grande cinema, um grande teatro, algo parecido, descendo, as cadeiras daquelas descendo, onde que fica, de repente, a parte de baixo, onde fica as apresentações, onde são feitas as apresentações, mas nós não estávamos na parte do palanque, do púlpito, não, nós estávamos na parte de baixo, fazendo esse trabalho ali. Havia muitas pessoas e nós estávamos orando por aquelas pessoas, e aquelas pessoas que estavam atormentadas por espíritos malignos eram libertas. Aquelas pessoas eram libertas. Nós tínhamos travado ali uma grande guerra espiritual e nós estávamos batalhando, nós estávamos orando. Não estava difícil, porque havia ali uma autoridade espiritual muito grande da parte de Deus na nossa vida, e aqueles espíritos malignos, eles saíam. Eles obedeciam à voz de Deus através de nossas vidas, eles iam embora e as pessoas ficavam libertas. Me lembro de uma pessoa que tentou sair, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, porque tem uma pessoa conhecida com o mesmo nome, mas essa pessoa tentou sair. Eu me lembro no sonho de ter chamado pelo nome e mandado ela voltar na autoridade do nome de Jesus Cristo, e ela voltou, porque ela na verdade estava possessa e ela obedeceu a ordem em nome de Jesus Cristo. Ela tentou escapar, ela tentou sair. E ali acabou-se aquela batalha, vencemos aquela batalha e chegou o momento de retirarmos daquele edifício, porque estávamos ali apenas para realizar esse trabalho. E aí começamos a sair do edifício, começamos a subir para sair, que é a entrada, a porta desse recinto, onde parecia um teatro, né? Um lugar de teatro, ou de cinema, algo parecido, ou até mesmo poderia ser até de algumas igrejas que hoje estão fazendo no mesmo formato estrutural. A hora que saímos dali, né, estávamos agora entrando para um corredor, uma espécie de um corredor que havia dentro daquele edifício, que era o caminho que tínhamos que percorrer para sair daquele lugar. E quando nós começamos a sair, estava eu, meu irmão do meio, eu sou o mais novo, estava meu irmão do meio, estava meu irmão mais velho. Meu irmão do meio estava mais à frente, um pouco mais à frente, neste corredor. Eu estava um pouco atrás dele, mais ou menos 1,5 m, 2 metros, no máximo 2 metros dele. E o meu outro irmão a uns 4, 5 metros atrás de mim, que é o irmão mais velho, estava atrás de mim. E
as luzes do edifício começaram a se apagar, eu não vi a pessoa, mas parece que alguém responsável ali por fechar o edifício, por desligar, por acabar o expediente ali, desligar tudo, trancar tudo, aquela pessoa já estava fazendo isso, já estava efetuando esse trabalho, já estava trancando as portas, já estava fechando tudo, já estava apagando tudo. E não se importando quem é que estava lá dentro, quem é que estava ficando, se tinha alguém lá dentro, não. Simplesmente deu o horário para desligar e ele estava desligando tudo, fechando as portas, fechando as janelas, desligando os corredores, desligando as luzes. E nós nos encontramos em um momento ali naquele corredor totalmente no escuro. Mas quando nós percebemos que estava sendo desligado, que nós estávamos ficando no escuro e que poderíamos correr o risco de ficar ali dentro daquele edifício, trancados no escuro, sem poder sair, nós percebemos que nós tínhamos que correr, porque senão não teríamos condições de sair. E nós começamos a correr. Meu irmão começou a correr na frente, eu comecei a correr e meu outro irmão atrás também começou a correr e nós correndo e eu preocupado com meu irmão que estava mais atrás, meu irmão mais velho estava mais atrás, poderia não conseguir alcançar ou poderia perder onde nós poderíamos ter entrado em alguma entrado para algum lado desse corredor e de repente ele que estava mais atrás, também no escuro, poderia não ver, não perceber e nós poderíamos nos perder. Então a minha preocupação também era com o meu irmão que estava bem mais atrás. E mas mesmo assim nós não paramos de correr, fomos sempre correndo e eu percebendo que ele ainda estava atrás correndo e meu outro irmão na frente, que dava para me ver que ele estava mais na frente correndo e aí nós mantemos ali correndo cada vez mais rápido e passávamos a mão um pouco assim na parede para ver se percebíamos se estava no fim da parede, se havia parede na frente, mas correndo e percebendo ali que havia uma virada, nós viramos no corredor para que não batêssemos na parede da frente e continuarmos a nossa corrida. E fomos correndo e virando nos lugares que eram para virar, mas sempre naquela preocupação de meu irmão atrás poderia se perder nessa corrida e nós mantemos correndo porque tínhamos que sair daquele edifício antes que fosse tudo trancado, antes que fosse tudo desligado e nós não podíamos correr o risco de ficar dentro daquele edifício com tudo trancado, com tudo fechado e no escuro. E eu me lembro que eu peguei o celular e tentei ligar o celular e fiquei apontando o celular para frente para iluminar um pouco o caminho do meu irmão e o nosso. E eu fiquei balançando o celular porque a luz do celular estava muito fraquíssima e eu comecei a balançar o celular para cima e para baixo para ver se de alguma forma a luz balançando ela conseguisse iluminar um pouco mais. Mas a luz era muito fraca, mas mesmo assim eu continuei segurando dessa forma e correndo atrás do meu irmão e meu outro irmão mais velho correndo bem mais distante de nós, estava bem mais atrás e correndo. Até que nós conseguimos virar uma esquina desse corredor, ainda no escuro, conseguimos virar uma esquina desse corredor e aí, naquele alívio, porque batemos de frente com a saída da parte de fora do edifício e logo na parte de fora do edifício havia uma luz. Havia uma luz. Esta luz estava em cima de o que nós chamamos hoje de uma cabana. Uma cabana com feita de pano, e esse pano era um panos vermelhos. Eram vários panos ali que formavam essa cabana, que depois eu entendi que poderia ser um tabernáculo, uma espécie de um tabernáculo, né? Um lugar de habitação, um tabernáculo, um lugar de um acampamento temporário, né? Mas ali essa cabana, ela estava toda com esse pano vermelho. Esse pano vermelho ele era bem costuradinho, feita as bordas, né? As bordas todas feitinhas, todas costuradas. Mas me chama a atenção também que ele era feito com uma espécie de um babado, né, naqueles panos, tipo aquelas cortinas que em cima tem o babado dela, ou as coxas das camas, né? Hoje em dia tem os babados. Então aqueles panos vermelhos
bordados, todos bordadinhos, e estava tudo fechado com, com esses babados, tinham vários babados, e só tinha um lugar, como se fosse uma parte assim do meio, que era a entrada onde que a gente poderia entrar lá para dentro. E aquilo foi um alívio na hora que nós vimos que no nosso coração nós chegamos naquele lugar. E já estava a luz ali, já tinha luz, estava claro aquele lugar. E nós entramos para dentro da deste, vou dizer, tabernáculo. Entramos para dentro desse tabernáculo. E primeiro entrou o meu irmão, que estava mais na frente. E quando eu lá ia entrar, eu me lembrei que meu outro irmão também vinha atrás correndo, mas estava bem distante, e eu tive medo de que ele de alguma forma passasse direto, porque o tabernáculo estava um pouco mais para a direita e o corredor estava para a esquerda. Então, se ele poderia continuar correndo e de repente entrar novamente para dentro do edifício pelo outro lado e não perceber que o tabernáculo estava ali, que ele deveria entrar no tabernáculo. Então era o meu medo que ele passasse correndo e perdesse a entrada para o tabernáculo. Então eu olhei para trás e vi que ele vinha correndo, e realmente ele lá ia passar direto. Então eu dei um grito, gritei o nome dele e falei: é aqui. E aí ele veio, ele olhou para mim e percebeu que era ali, e veio correndo também. E aí nós entramos para dentro do tabernáculo. Então meu irmão do meio já tinha entrado, e agora eu estava entrando, meu irmão mais velho também estava vindo entrando. E quando eu entrei, eu vi ali um grupo de pessoas, algumas pessoas que realmente são conhecidas minhas, de ministério, e aquelas pessoas estavam ali de mão dadas, estavam ali em um círculo de mão dadas, orando, intercedendo. E quando elas viram que nós entramos, elas abriram assim o círculo para que nós pudéssemos também entrar com elas, dar mãos com elas no círculo e orarmos e intercedermos. No nosso entendimento ali, durante aquele sonho, o meu entendimento era que nós estávamos partindo dali, que ali era um lugar temporário, um lugar de encontro para sermos tirados daquele local, porque ali o nosso trabalho já havia acabado. É muito sério esta revelação de Deus, e eu estou buscando de Deus o entendimento. Algumas coisas Deus já me abriu, algum entendimento, fala de várias coisas, mas algo que chamou muito minha atenção, mais do que qualquer outra coisa, é a questão da urgência. A urgência, porque Deus, ele veio falando comigo após eu orar, indo para o trabalho. Deus falou comigo que mesmo as pessoas não conhecendo o Evangelho, elas devem aceitar Jesus, entrar para o caminho, entrar para juntar-se com a igreja, juntar-se com a congregação, juntar-se com o povo de Deus, juntar-se com os salvos que realmente são salvos. Não é qualquer igreja, com a igreja de Cristo, com a igreja do Senhor, com a igreja que prega a verdade. Aceitar Jesus Cristo, nenhum outro. Aceitar Jesus Cristo. Porque não adianta querer entender, porque não tem tempo mais para entender. O que Deus estava falando comigo é para dizer para todas as pessoas, e um dizer para o outro: corra, 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 porque não dá mais tempo. Corra para se salvar.